atacando os principais pontos da lei do ICMS Bahia, a gente já encontra o artigo 1º como um artigo muito importante para a nossa prova. Eu já fiz um mapinha mental dele e é o seguinte, pessoal, os fatos geradores do ICMS podem consistir em 3 tipos de situações. O ICMS, ele incide sobre a prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal, além da prestação de serviço de comunicação. O ICMS incide sobre a circulação de mercadorias. E aí, com esse mapinha mental aqui, eu já te chamo a atenção para algumas situações. Ó, o ICMS ele não incide sobre a prestação de serviços de transporte intramunicipal. Isso é muito importante para a gente, tá bom? E o artigo 1º ele traz a seguinte situação no parágrafo único do artigo. Ó, ele fala que ocorre a incidência do ICMS, inclusive quando as operações e as prestações de serviço se iniciem no exterior. Então, se a gente tem prestação de serviço de comunicação ou prestação de serviço de transporte que tenha o início no exterior e fim aqui no Brasil, incide o imposto ICMS. Mas a gente ainda vai estudar local do fato gerador de ICMS, a gente vai definir quando realmente ocorre o ICMS nas importações, quando a gente estiver estudando o momento do fato gerador do ICMS. O artigo 1º é só para a gente se ambientar com aquilo que a gente vai estudar. Só que o artigo 1º ele acaba resumindo muito os fatos geradores do ICMS. Eu quero trazer para vocês as bases do fato gerador do ICMS. Se você anotar esse quadrinho aqui e você sempre estiver olhando para ele, você consegue identificar na sua prova, mesmo em situações onde a banca traga alguma pegadinha para você, você consegue identificar se realmente ocorreu ou não a incidência do ICMS. Então vem aqui comigo, ó. Promover operações mercantis de circulação de mercadorias. Promover extração, circulação, distribuição ou consumo de minerais. Promover prestação onerosa de serviço de comunicação. Preste atenção. Quando eu coloco aqui prestação onerosa, porque a prestação gratuita de serviço de comunicação não incide ICMS. Preste atenção a esses detalhes que eu estou trazendo aqui para vocês, tá bom? Então, as bases do fato gerador do ICMS, com esse quadrinho aqui, você consegue matar muitas situações. Lógico, a gente vai trazer outras explicações, a gente vai relembrar os dispositivos estudados na lei, a gente vai apontar aqueles que são mais importantes, mas ó, a base do fato gerador do ICMS está aqui. Então, vamos dar continuidade. Promover a operação de importação de mercadoria ou bem, ainda que destinado ao consumo ou ativo físico. Promover produção, importação, circulação, distribuição ou consumo de lubrificantes e combustíveis líquidos e gasosos. Promover produção, importação, circulação, distribuição ou consumo de energia elétrica. E, por fim, promover prestação onerosa de serviços de transporte intermunicipal ou interestadual de pessoas ou bens. Pode também se iniciar no exterior, desde que contratado no Brasil. Para quem já estudou a Lei Candir, vai ter uma grande facilidade estudando a lei do ICMS Bahia. Isso porque os dispositivos são praticamente idênticos. Temos apenas um dispositivo dentro do fato gerador do ICMS, das hipóteses de incidência do ICMS, apenas um dispositivo que difere um pouco da Lei Candir, porque ele traz uma situação a mais. Então vamos ler aqui o artigo 2º da Lei do ICMS da Bahia, mas lembrando, são dispositivos idênticos, então se você já tem uma boa base do estudo da Lei Candir, passe mais rápido por aqui. Mas
sempre acredito que vale a pena a gente dar uma revisada, beleza? Então, o ICMS incide sobre a realização de operações relativas à circulação de mercadorias, inclusive o fornecimento de alimentação, bebidas e outras mercadorias por bares, restaurantes, hotéis e estabelecimentos similares, incluídos os serviços prestados. A gente vai dar uma ênfase quando a gente estiver estudando a parte de conflito de competência entre a lei do ICMS e a lei do ISS. Situações, por exemplo, de alimentação dentro do preço da diária. Incide ICMS ou incide ISS? Buffet, incide ICMS ou incide ISS? Então, a gente vai estudar essas situações quando eu trouxer para vocês o conflito de competência entre ICMS e ISS. Aqui a gente está iniciando nosso curso. Eu quero que você lembre que incide ICMS sobre a realização de operações relativas à circulação de mercadorias, inclusive o fornecimento de alimentação, bebidas e outras mercadorias em bares, restaurantes, hotéis e estabelecimentos similares, incluídos os serviços prestados. Então, a regra é essa, incide ICMS sobre tudo. Beleza? Artigo 2º, inciso 2. Incide ICMS sobre o fornecimento de mercadoria com prestação de serviços não compreendidos na competência tributária dos municípios. E também incide ICMS sobre o fornecimento de mercadoria com prestação de serviços sujeito ao imposto sobre o serviço. Porém, a Lei Complementar 116/03, ela expressamente sujeita o fornecimento de mercadorias ao imposto ICMS. E como entender esse dispositivo? Com um mapa mental. Eu trouxe para vocês aqui um mapinha mental. Quando acontece a seguinte situação: o material é fornecido, então acontece uma circulação de mercadorias, porém também está sendo prestado um serviço. Então, grave a seguinte situação: se o fornecimento de mercadoria mais a prestação de serviço está contido na Lei Complementar 116/03, ISS sobre tudo. Quem comanda aqui, pessoal, é a Lei Complementar 116/03. Quem comanda aqui é a lei do ISS. Então, se a prestação de serviço com o fornecimento de material está compreendido na hipótese de incidência do ISS, incide ISS sobre tudo. Se não tem nada previsto na Lei Complementar 116/03, incide ICMS sobre tudo. Agora, se a Lei Complementar 116 falar o seguinte: prestou serviço e forneceu material, faça o seguinte, contribuinte: ISS apenas sobre a prestação de serviço e ICMS sobre o material. Quem irá comandar aqui, como eu disse para vocês, é a Lei Complementar do ISS. Então, preste atenção com redações na sua prova, tentando te confundir sobre essa situação. Material mais serviços compreendidos na competência tributária dos municípios. ISS sobre tudo. Material mais serviços não compreendidos na competência tributária dos municípios. ICMS sobre tudo. Agora, material mais serviços sujeitos ao imposto sobre serviços de competência dos municípios. Quando a lei complementar expressamente o sujeitar à incidência do ICMS, aí a gente tem essa situação. ICMS sobre o material e ISS sobre o serviço. Caiu uma questão dessa lá em Santa Catarina, caiu uma questão dessa lá no Rio Grande do Sul. A redação confunde muito.
Volte um pouquinho o vídeo caso tenha alguma dúvida, mas fique atento a essa redação. Show de bola? Incide ICMS sobre a prestação onerosa de serviço de comunicação por qualquer meio, inclusive a geração, a emissão, aí ele vai falando lá, a recepção, transmissão, retransmissão, repetição, ampliação de comunicação de qualquer natureza, e por aí vai. Incide ICMS sobre a prestação onerosa de serviço de comunicação. Incide ICMS sobre a entrada no território deste Estado de lubrificantes e combustíveis líquidos ou gasosos. Aqui são muitos detalhes. Preste atenção. Vamos lá. Eu vou ler o dispositivo novamente e vou ficar chamando a atenção para os detalhes. Então vamos. Incide ICMS sobre a entrada no território deste Estado de lubrificantes e combustíveis líquidos ou gasosos, derivados de petróleo e de energia elétrica, oriunda de outra unidade da Federação, quando não destinados à comercialização, industrialização, produção, geração ou extração. Quais são os detalhes? Pessoal, incide ICMS sobre a entrada no território da Bahia. Combustíveis líquidos ou gasosos, derivados de petróleo e de energia elétrica, oriundos de outra unidade da Federação. Então imagina, a entrada aqui na Bahia, oriunda, essa mercadoria que é petróleo ou energia elétrica, ela é oriunda de outra unidade da Federação. Só que essa mercadoria veio não destinada à comercialização, industrialização, produção, geração. Como ela não veio para ser industrializada, comercializada, produzida, né, outro tipo de produção, já incide ICMS sobre a entrada de lubrificantes e combustíveis líquidos ou gasosos derivados de petróleo, ou a entrada de energia elétrica. Show de bola? Eu quero chamar a atenção aqui que o petróleo, os lubrificantes e combustíveis líquidos, são apenas os líquidos ou gasosos. Se tiver sólido lá na sua prova, não tem, tá beleza? Aí não é esse caso aqui dessa incidência. Então, o ICMS incide sobre a entrada de petróleo e energia elétrica oriundos de outra unidade da Federação, quando não destinados à comercialização ou industrialização. E lembrando que petróleo é combustíveis líquidos ou gasosos. E esses três últimos aqui a gente vai falar bastante durante o curso, porque além de conhecer mais detalhes sobre o local e momento do fato gerador, a gente também vai aprender como calcular a base de cálculo do ICMS nessas situações. Então, a gente tem aqui a incidência sobre a entrada de mercadoria ou bem importados diretamente pelo consumidor final, ainda que não seja contribuinte habitual do imposto, e qualquer que seja a sua finalidade, tá bom? Esse pode ser um consumidor final, mas pode ser também para a revenda, veio importado do exterior, incide ICMS, e também incide ICMS na mercadoria ou bem importados, adquiridos, né? Aqui, ó. Aquisição ou arrematação em licitação promovida pelo poder público de mercadoria ou bem importados do exterior, apreendidos ou abandonados. A gente vai falar mais aqui sobre a base de cálculo do ICMS nessa situação. Vou mostrar para vocês as pegadinhas, porque quando vem diretamente do exterior, qualquer que seja a sua finalidade, a base de cálculo do ICMS inclui alguns impostos. Vou mostrar para vocês como que calcula, qual é o momento do fato gerador dessa situação, qual é o local do fato gerador dessa situação. E depois eu vou diferenciar com a aquisição ou arrematação em licitação pública. Porque aí são outros impostos que entram na base de cálculo do ICMS,
O local e o momento são diferenciados, são diferentes, né, da primeira situação. Mas eu quero que você grave que incide ICMS na entrada de mercadoria ou bem importados do exterior. Seja diretamente, qualquer que seja a sua finalidade, para revenda, para consumo, ou pela aquisição ou arrematação e licitação de mercadoria promovida pelo poder público, de mercadoria ou bem importado do exterior, apreendidos ou abandonados. Pessoal, incide ICMS sobre o serviço prestado no exterior ou cuja prestação se tenha iniciado no exterior. A gente inclui aqui a prestação de serviço de comunicação e a prestação de serviço de transporte. Além disso, incide ICMS sobre as operações e prestações interestaduais que destinem mercadorias, bens e serviços a consumidor final localizado no estado da Bahia. Então, a palavra-chave aqui é consumidor final localizado na Bahia. Incide, então, ICMS, é o famoso ICMS de FAO, iremos falar também durante o curso. Aqui é mais ou menos uma introdução que nós iremos trabalhar, estamos falando das hipóteses de incidência do ICMS, mas já grave que incide ICMS nas operações e prestações interestaduais a consumidor final localizado na Bahia, seja contribuinte ou não do imposto. Beleza? Então, vamos dar continuidade aqui. Lembra que eu falei que os dispositivos iniciais da Lei da Bahia eram idênticos à Lei Candir, que tinha apenas um dispositivo que diferenciava um pouco, porque trazia informações a mais? Chegamos a esse dispositivo. Então, o artigo 2º, inciso 6º, ele diz o seguinte: o ICMS incide sobre a prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal por qualquer via ou meio. Aí a Lei da Bahia diz o seguinte: inclusive incide sobre gasoduto, oleoduto e aqueduto de pessoas, bens, mercadorias ou valores. Eu coloquei aqui no slide para vocês, ó. O artigo 2º é praticamente idêntico ao dispositivo da Lei Candir. Repare que a lei estadual apenas trouxe uma informação complementar. Beleza? Pessoal, eu gosto muito de trazer mapas mentais. Para quem já conhece o nosso curso, sabe que tem mapa mental a rodo no PDF. Além de termos muitas questões e além de termos simulados. Eu vou trazer um mapinha mental que está lá no nosso curso, para vocês poderem ter uma visão geral da incidência do ICMS lá na Bahia. Então a gente tem aqui, ó, esse mapinha mental, assim, para a tela, dá uma olhada no slide aí. Poxa, fixe bem esse mapinha mental, porque com certeza teremos questões sobre esse assunto na hora da prova. Aqui aquele mapinha sobre a incidência do ICMS ou do ISS. É bom olhar esse mapa mental juntamente com o dispositivo da lei seca, porque confunde na hora do nervosismo da prova. Você não lembra se tem que estar compreendido ou não na lei do ISS? É simples. Material mais serviços está compreendido na competência tributária dos municípios, incide ISS sobre tudo. Não está compreendido, incide ICMS sobre tudo. E tem aquela situação da ressalva, em que incide ISS sobre a prestação de serviços e incide ICMS sobre o material fornecido. E aí o próximo dispositivo que nós temos é uma situação muito importante, porque muitas das vezes, quando uma pessoa começa a estudar o ICMS, ela começa a acreditar que tem várias situações que são relevantes para caracterizar o fato gerador do ICMS e que na verdade não são. Então, quando você começa a estudar o ICMS, você precisa saber, por exemplo, que é irrelevante para caracterizar o fato gerador do ICMS a natureza jurídica da operação ou prestação de serviço. Então, por mais que você, por exemplo,
diga que você não estava vendendo a mercadoria, se você tem ali uma operação de circulação de mercadoria, foi caracterizado o fato gerador de ICMS, não importa qual é a natureza jurídica daquilo, incide ICMS. Por exemplo, o título jurídico pela qual a mercadoria ou bem esteja na posse do respectivo titular. Então você está ali vendendo um calça jeans e você fala que aquela calça jeans não é tua, você só estava vendendo o que você encontrou ali, sem calça jeans, estava fazendo ali a circulação de mercadoria, estava vendendo calça jeans, mas você diz que o título jurídico pela qual a mercadoria que esteja na posse do respectivo titular é outra. Não, isso é irrelevante. É irrelevante, por exemplo, a validade jurídica da propriedade ou da posse do instrumento utilizado na prestação do serviço, por exemplo. Então, se você está fazendo um serviço de transporte de pessoas, não importa se você tem a propriedade, se você tem a posse, se o PVA está atrasado, se aquele ônibus, aquela van, o meio pela qual você está fazendo o transporte é legal ou não, se é roubado, por exemplo. O ônibus é roubado, logo essa prestação de serviço de transporte aqui não existe. Ou então, a posse ou a propriedade é de outra pessoa. Não. O fato gerador de ICMS é caracterizado pela ocorrência, né? Não, eu já estou falando do momento. O fato gerador de ICMS é a prestação de serviço de transporte intermunicipal ou interestadual e ainda inclui a importação de prestação de serviço de transporte. Então, a validade jurídica da propriedade ou da posse utilizada na prestação do serviço é irrelevante para a caracterização do fato gerador de ICMS. É irrelevante também o cumprimento de exigências legais, regulamentares ou administrativas referentes às operações ou prestação. Não é porque a pessoa não está cumprindo, por exemplo, o que está dizendo no regulamento do ICMS, que vai deixar de ser fato gerador de ICMS. Show de bola? E por fim, pessoal, preste atenção a esse detalhe aqui, ó, porque isso aqui com certeza vai estar na sua prova. Por isso que eu estou aqui perdendo tempo, entre aspas, falando de algo que provavelmente você já sabe. Mas, ó, o resultado financeiro obtido com a operação ou com a prestação do serviço é irrelevante para caracterizar o fato gerador do ICMS. Só que o resultado financeiro obtido com a operação ou prestação do serviço é irrelevante para caracterizar o fato gerador do ICMS, exceto o de comunicação. Nesse caso aqui, você não precisa de exemplos, você não precisa de um entendimento magnífico, você não está estudando constitucional de administrativo e contabilidade. Cara, você está estudando legislação tributária estadual para um concurso da FCC. Meu amigo, vai cair isso aqui. Beleza? Vai cair isso aqui, ó, e vai estar lá, exceto o de comunicação. E aí você vai, tem aqui, ó, 5 itens, você tem aqui A, B, C, D, E, F, e aí você vai estar lá. A, B, C, D, E, né? Pô, tá doido? A, B, C, D, E, e no final aqui você vai estar, ó, exceto de comunicação. Ou você pode estar aqui na letra B, inclusive o de comunicação. E aí você fica esperto. Marque a alternativa incorreta. São irrelevantes para a caracterização do fato gerador. Aí ele troca esse exceto pelo inclusive. Aí você vai lá e vai marcar como incorreta. Porque a legislação do Estado da Bahia trouxe para a gente que o resultado financeiro obtido com a operação ou com a prestação do serviço é irrelevante para a caracterização do fato gerador, exceto o de comunicação. Então a gente vai trazer aqui um mapinha mental para vocês. Fique esperto com essa situação. Mais um pontinho para a tua prova. Então eu já falei aqui sobre o artigo 2º, já dei um apanhado geral sobre uma questão que terá na sua prova com certeza. E agora
mais uma questão, porque vai cair uma questão trazendo essa pegadinha aqui, ó. Depois a gente vai gravar aqui, por exemplo, se a gente for fazer um estudo de caso sobre o concurso da Bahia, eu posso te mostrar que eu falei para você que essa questão vai cair e realmente ela vai cair na sua prova. Esse artigo 2º ele é bem legal porque ele traz vários conceitos importantes até para a gente iniciar o nosso curso. Ele traz, por exemplo, o conceito da mercadoria, coisa que muitas legislações estaduais não nos fornecem esse conceito. E aviso para vocês que esse conceito pode ser cobrado em prova. Então, conceito da mercadoria. Artigo 2º, parágrafo 2º, considera-se mercadoria para efeitos de aplicação da legislação do ICMS qualquer bem móvel, novo ou usado, suscetível de circulação econômica, inclusive semoventes. O que seria semoventes? Por exemplo, um gado. Ah, professor, um gado, um boi pode ser considerado mercadoria? Pode. Lógico que pode. Não sei se você lembra ou você já viu, inclusive caiu uma questão na Cefim Rondônia, em que cobrava, por exemplo, a circulação de semoventes, que era a circulação do gado de uma fazenda para outra. Incide ICMS? Incide ICMS sim. Pessoal, então considera-se mercadoria, para efeitos aqui da aplicação da legislação do ICMS, qualquer bem móvel, novo ou usado, suscetível de circulação econômica, inclusive semoventes. Inclusive também energia elétrica. Professor, energia elétrica é considerado mercadoria? É, mesmo quando importado do exterior para uso ou consumo do importador, ou para incorporação ao ativo permanente do estabelecimento. Quero trazer para vocês que a lei, ela trouxe essa definição, só que a gente tem definição também oriunda de outras decisões jurisprudenciais, e eu quero deixar claro para vocês que, por exemplo, mercadoria é um bem físico destinado ao comércio. Nesse conceito são incluídos os softwares em CD, os softwares adquiridos através de download e energia elétrica, embora os dois últimos sejam incorpóreos, mas é considerado sim mercadoria. Então, pessoal, está aqui, ó. O artigo 2º, parágrafo 2º, está nesse mapinha mental que está aparecendo para vocês. Com isso, você consegue ter uma noção do que pode cair na sua prova. Vai cair uma questão de literalidade. Você inclui nessa situação os softwares, tá bom? Caso caia uma questão mais conceitual, não vá falar que software não é considerado mercadoria. Apesar de ser um bem incorpóreo, é sim considerado mercadoria. Energia elétrica, a mesma coisa. E aqui o parágrafo 4º, eu pulei para o parágrafo 4º, só para a gente relembrar uma importante situação que ocorre quando a gente está estudando ICMS. ICMS, pessoal, ele é um imposto de competência estadual, só que imagina o seguinte, a mercadoria ela tem livre trânsito entre os estados. E é muito importante saber quem é que irá recolher o ICMS para os estados diferentes, quando nós temos operações interestaduais. Então imagina, Rondônia mandou uma mercadoria para a Bahia. Nós poderemos ter aí uma situação de DIFAL. Concorda? Então a gente vai ter o ICMS a ser recolhido para o estado de Rondônia e a gente vai ter o ICMS recolhido para o estado da Bahia. Dependendo de quem é que esteja recebendo essa mercadoria no estado da Bahia, nós teremos responsabilidade pelo recolhimento do ICMS diferente. Se quem é que está recebendo essa mercadoria for um consumidor final contribuinte do imposto, é esse contribuinte do imposto que irá recolher ICMS sobre o diferencial de alíquotas
para o estado da Bahia. E o que é o diferencial de alíquotas? É a diferença entre a alíquota interna menos a alíquota interestadual. No nosso exemplo, Rondônia e Bahia, nós temos a alíquota interestadual de 12%. Se você pegar uma alíquota interna no estado da Bahia, considerando que a mercadoria do exemplo que nós estamos dando seja de 18%, a gente tem um diferencial de alíquota de 6%. Então, como regra geral, nós teremos a base de cálculo, que é o valor da mercadoria. Vamos supor que seja R$1.000. O estado de Rondônia terá como direito, de ter como arrecadação 12% vezes 1.000, e quem será o responsável para recolher o imposto para Rondônia será a empresa de Rondônia, que está circulando essa mercadoria. E no estado da Bahia, você irá olhar quem é o consumidor final que está recebendo essa mercadoria. Se o consumidor final é um contribuinte do imposto, é ele que será responsável pelo recolhimento do ICMS devido à Bahia. 6% vezes 1.000. Agora, se o consumidor final não for contribuinte do imposto, quem será responsável pelo recolhimento do ICMS na Bahia será a empresa situada lá em Rondônia. A empresa de Rondônia irá sempre recolher o imposto devido a Rondônia e, dependendo de quem for o consumidor final na Bahia, ela irá ou não recolher para o estado da Bahia. No caso, a empresa de Rondônia só irá recolher para o estado da Bahia se o consumidor final na Bahia não for contribuinte do imposto. Basicamente, é isso que diz o artigo 2º, parágrafo 4º. E aí eu trouxe para vocês aqui, esse bizuzinho. Preciso que anote a responsabilidade pelo recolhimento do DIFAL nas operações interestaduais. Se o destinatário na Bahia for um contribuinte consumidor final, é esse contribuinte consumidor final que será responsável pelo pagamento do DIFAL, o ICMS DIFAL. No caso de o destinatário ser um não contribuinte, esse consumidor final for um não contribuinte do imposto, aí será o contribuinte remetente, que será o responsável pelo recolhimento do ICMS DIFAL lá na Bahia. Olha, pessoal, vai ter aqui uma parada técnica, que é a virada do bloco. E aí, então vai virar o bloco e a gente volta. Momento da ocorrência do fato gerador do ICMS no estado da Bahia. Pessoal, basicamente temos 6 tipos de fato gerador do ICMS. Temos as saídas das mercadorias, temos o fornecimento de alimentação, entradas de mercadorias, seja aquelas oriundas do exterior ou oriundas de outra unidade da federação, ou outras unidades da federação, serviços de transportes, e aí o serviço de transporte intermunicipal ou interestadual, aquisição de serviços oriundos do exterior ou serviços interestaduais,
E os serviços onerosos de comunicação. Pessoal, como a gente vai conhecer o artigo 4º da Lei do ICMS Bahia? A gente vai perceber que tem muito dispositivo parecido com aqueles já previstos na Lei Candir. Agora, se você comprar qualquer curso de legislação tributária estadual aqui no Exponencial Concursos, eu decidi fazer o seguinte: coloquei o curso de legislação tributária para todos os estados dentro do curso de legislação específica, com vídeos teóricos da Lei Candir, da Lei do IPVA, da Lei do ITCD, genérico, incluindo Constituição Federal, no caso do IPVA e ITCD, os principais pontos, aquilo que é mais cobrado dentro da legislação específica de cada estado. E no caso do ICMS, eu me aprofundei na Lei Candir. Então, a partir de agora vai ser assim. No caso de você que está estudando para a Bahia, como a gente não teve esse apanhado da Lei Candir, mas a gente, isso em vídeo, né? A gente não teve em vídeo, mas a gente teve em PDF. Em PDF sempre existiu e sempre vai existir. Só que agora também irei gravar um vídeo da Lei Candir. Eu vou ler com vocês todos os dispositivos presentes na Lei da Bahia. Depois eu vou aprofundar alguns temas que não estão previstos na Lei Candir. Beleza? Apontando sempre e principalmente aquilo que pode estar na sua prova, com a experiência que a gente tem em 2 aprovações de física estadual. Então, a gente ficou muito tempo estudando, a gente consegue perceber aquilo que mais cai, aquilo que é uma pegadinha, aquilo que pode fazer com que você alavanque sua pontuação. Show de bola? Então, a gente está aqui, ó, artigo 4º da Lei do ICMS da Bahia. Então, nosso artigo 4º, inciso 1, temos aqui, ó, esse dispositivo. Ele traz a seguinte informação: considera-se ocorrido o fato gerador do imposto no momento. Então, a gente vai ter o artigo 4º dizendo o seguinte, ó: em que momento ocorre o fato gerador do ICMS? O ICMS ocorre na saída da mercadoria. O ICMS ocorre no desembaraço aduaneiro. O ICMS ocorre na entrada da mercadoria oriunda de outra unidade da federação, quando não destinada à comercialização. O ICMS ocorre no momento. Perceba que aqui a gente está estudando o fato gerador em seu aspecto temporal. Em que momento ocorre? Depois a gente vai estudar o fato gerador em seu aspecto espacial. Qual é o local do fato gerador do ICMS? Então vamos, sem mais delongas, e vim aqui para o artigo 4º. Diz o seguinte: considera-se o ICMS ocorrido no momento da saída da mercadoria de estabelecimento de contribuinte, ainda que para outro estabelecimento do mesmo titular. Você vai olhar 10 cursos de diversos professores e eles vão falar sempre essa situação aqui, ó. Nós temos a súmula do STJ 166, que diz o seguinte: o mero deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos comerciais do mesmo titular não caracteriza o fato gerador do ICMS, ainda que estejam localizados em diferentes unidades federativas. Então, em uma questão de direito tributário, em que envolva uma situação em que ocorreu o deslocamento, o mero deslocamento de mercadoria, sem a transferência de titularidade, ainda que para unidade federativa diferente, apenas o mero deslocamento não incide ICMS. Agora, dentro do nosso estudo de legislação tributária estadual, em uma prova de legislação tributária estadual, temos que a saída de mercadoria de estabelecimento de contribuinte, ainda que para outro estabelecimento do mesmo titular, sempre incide imposto, ICMS, sempre incide ICMS. Então fique atento quanto a essa situação, tá bom?
Ah, professor, mas isso cai. E se você estiver, por exemplo, fazendo essas baterias de questões, né, que a gente utiliza aí sites especializados em questões, você vai ver que você pode encontrar, por vezes, numa prova de legislação tributária estadual, essa literalidade aqui, e depois você pode encontrar uma situação em que a resposta correta seja utilizando a súmula 166 do STJ. Agora a gente vai dar aqui um panorama geral do artigo 4º da Lei da Bahia. Então, considera-se ocorrido o fato gerador do imposto no momento da saída de ouro na operação em que este deixar de ser ativo financeiro ou instrumento cambial, visto que não incide ICMS no ouro. Quando o ouro é ativo financeiro ou instrumento cambial, e a partir do momento em que ele deixa de ser ativo financeiro ou instrumento cambial, na saída do ouro ocorre o fato gerador do ICMS. Aqui, pessoal, a gente tem a transferência a terceiro de propriedade de mercadoria depositada em armazém ou depósito fechado. E também temos a transferência da propriedade de mercadoria que não transita pelo estabelecimento. É estabelecimento do transmitente. Então, esses dois dispositivos aqui, eu vou aprofundar daqui a pouco. Eu vou dar mais exemplos, vou trazer mais situações hipotéticas para você não cair em nenhuma pegadinha na prova, beleza? Vamos dar continuidade, daqui a pouco a gente volta com esses dispositivos. Considera-se ocorrido o fato gerador do ICMS no momento do fornecimento de alimentação, bebidas e outras mercadorias. Considera-se ocorrido o fato gerador do fornecimento da mercadoria com prestação de serviço, quando não compreendidos na competência tributária do município, que aí incide ICMS sobre tudo, ou quando compreendido na competência tributária dos municípios, a Lei 116/03, ele indica expressamente a incidência do ICMS na mercadoria. Então, o fornecimento de mercadoria nessas situações é no fornecimento que ocorre o momento do fato gerador do ICMS. E por fim, pessoal, na entrada de mercadoria, quais mercadorias? Petróleo e energia elétrica, quando oriundas de outra unidade da federação, quando não destinada à comercialização, é nessa entrada que ocorre o fato gerador do ICMS. Eu também vou dar uma aprofundada aqui, que eu vou trazer outros detalhes para vocês. Ato final da prestação de serviço de transporte iniciado no exterior. Quando ocorre o ato final da prestação de serviços iniciado no exterior, que ocorre o fato gerador do ICMS. Considera-se também ocorrido o fato gerador no momento do desembaraço aduaneiro na importação de mercadoria ou bem importados do exterior. E aqui, a Lei da Bahia, ela fala o seguinte, considera-se serviço de transporte iniciado no exterior aquele vinculado à contratação de transporte inicial, ainda que haja transbordo, subcontratação ou redespacho. Isso aqui, ele aparece do nada assim. Ele aparece lá no meio do dispositivo, artigo 4º, parágrafo 2º, ele aparece. Então, na importação de serviços de transporte, aquele serviço que deu início no exterior e tem como ato final aqui, no estado da Bahia, é no momento do ato final que ocorre o fato gerador do ICMS. E aí, você tem que ficar atento nessa situação que considera-se serviço de transporte iniciado no exterior. Então, ele traz a situação para você saber que a Lei da Bahia considera iniciado no exterior aquele vinculado a transporte ou a contrato de transporte internacional,
ainda que haja transbordo, subcontratação ou redespacho. Ele pode trazer aqui, por exemplo, um exceto que haja transbordo, subcontratação ou redespacho. E não é o caso, né? A gente vai trabalhar bem essas questões, inclusive lá no simulado que eu vou trazer, mas já fique atento, beleza? No caso de importação de mercadoria ou bem, imagine a seguinte situação. Ó, nessa situação aqui, na hipótese do inciso 9, após o desembaraço aduaneiro, a entrega pelo depositário de mercadoria ou bem importado do exterior deverá ser autorizado pelo órgão responsável de seu desembaraço, o que somente se fará mediante a exibição de comprovante de pagamento do ICMS incidente sobre a operação, salvo disposição em contrário. Então, salvo alguma disposição em contrário do regulamento, da própria lei. Às vezes o regulamento pode dizer que em determinadas situações em que envolvam uma mercadoria específica, que a lei da Bahia traz uma situação para dar algum benefício para algum contribuinte, algum industrial, salvo essas situações, ele fala o seguinte, né? Considera-se fato gerador do desembaraço aduaneiro. E, após o desembaraço aduaneiro, em que já temos o fato gerador do ICMS, e o ICMS já foi lançado, ao órgão responsável, em regra geral a Receita Federal, só irá entregar essa mercadoria com um comprovante de pagamento do imposto. Ele já traz essa situação aqui, ó. Salvo disposição em lei em contrário, somente se fará mediante a exibição do comprovante do pagamento do imposto a entrega dessa mercadoria. Beleza? Agora imagine o seguinte, a entrega da mercadoria é antes do desembaraço aduaneiro. Então, como o fato gerador do ICMS é no desembaraço aduaneiro, se a entrega da mercadoria for antes do desembaraço aduaneiro, considera-se esse momento... falei errado. Se considera ocorrido o fato gerador do ICMS nesse momento. Vou dizer. Regra geral, considera ocorrido o fato gerador do ICMS no desembaraço aduaneiro. A mercadoria ou bem só pode ser entregue pelo órgão responsável com um comprovante do pagamento do ICMS. Se tiver em uma situação em que tenha algum dispositivo legal que dê a liberdade de pagar depois, aí sim pode ser entregue a mercadoria sem o comprovante do pagamento do ICMS. Mas se não tiver nenhum dispositivo indicando essa situação, salvo disposição em lei em contrário, se não tiver nenhuma situação dessa na sua questão, só pode entregar a mercadoria após o desembaraço aduaneiro com o comprovante do pagamento do ICMS. Beleza? Agora vamos conhecer uma outra situação em que a lei traz mais um aspecto temporal do fato gerador do ICMS, que é a seguinte. Imagine a entrega da mercadoria antes do desembaraço aduaneiro. Poxa, a lei fala o seguinte, se ocorreu a entrega da mercadoria antes do desembaraço aduaneiro, é nesse momento que a lei considera ocorrido o fato gerador do ICMS. Eu coloquei aqui um pertinho do outro, para a gente poder identificar mais fácil. A lei, ela nem sempre traz os dispositivos de forma clara, para a gente identificar o que é uma coisa perto da outra. Tá beleza? Então ele fala assim, na hipótese da entrega da mercadoria ou bem importado do exterior antes do desembaraço aduaneiro, considera-se ocorrido o fato gerador desse momento, devendo a autoridade responsável, salvo disposição em contrário, exigir a comprovação do pagamento do imposto. Beleza?
A gente tem mais uma situação de mercadoria importada do exterior, aquelas mercadorias que foram abandonadas ou apreendidas. E aí, os órgãos públicos irão licitar essa mercadoria. Então, a gente tem a situação do fato gerador que ocorre na licitação pública de mercadoria ou bem importado do exterior e apreendidos ou abandonados. Então, em que momento que ocorre o fato gerador nesse momento? É o momento da aquisição do fato gerador. Eu já trago para vocês aqui um quadrinho que as bancas gostam de brincar demais com essas situações, envolvendo o local do fato gerador com o momento do fato gerador na licitação pública de mercadoria ou bem apreendidos ou abandonados. O local é o local da realização da licitação. Por exemplo, não é o local onde foi encontrada a mercadoria, não é o local onde ela foi apreendida, não é o local onde foi o desembaraço aduaneiro dessa mercadoria. No caso da licitação de mercadoria ou bem importado do exterior, é o local da realização da licitação. E o momento é da aquisição. Beleza? Está aí na telinha para vocês. A Lei da Bahia ela traz muitos detalhes. Muito importante você perceber essas diferenças, tá bom? No caso de diferencial de alíquota, o que eu falei para vocês? Quando ocorre uma transação entre estados diferentes, em que nós temos uma empresa enviando para um consumidor final no estado da Bahia, nós temos a figura do ICMS de FAO, é assim que eu o chamo, que será, na verdade, a alíquota interna menos a alíquota interestadual incidindo sobre a base de cálculo, e aí você vai encontrar o ICMS de FAO. Esse ICMS de FAO, hoje em 2019, ele é todo devido para o estado da Bahia. A gente precisa saber em que momento a lei considera devido o ICMS de FAO. E aí a gente tem duas situações. E é muito importante você prestar bastante atenção, tá bom? Essas situações estão aqui, ó. Inciso 15 e 16. A gente já pode perceber que temos da entrada ou da utilização. E a gente tem aqui, ó, da saída do estabelecimento ou do início da prestação. E aí eu já chamo a atenção para vocês que a banca pode brincar com isso, né? Entrada, utilização, saída ou início da prestação. E como eu descubro a resposta correta na hora da prova? Eu trouxe para vocês aqui, ó, um mapinha mental, que quando você lê o inciso 15 e o 16, você vai descobrir rapidamente o que se trata cada situação. Então, ó, momento do fato gerador no DIFAL. Quando for contribuinte, o consumidor final, você vai lembrar que é da utilização desse contribuinte ou da entrada da mercadoria no estado da Bahia, oriunda de outra unidade da federação. Nós já sabemos que ocorre o DIFAL quando a pessoa destinatária for consumidora final. Beleza? Se o consumidor final for contribuinte, temos essa situação aqui. Beleza? Se o consumidor final for não contribuinte, temos uma outra situação. O aspecto temporal, a lei traz dispositivos diferentes. Eu não quero que você erre na prova. Então, se o consumidor final for contribuinte, você já vai lembrar que é da utilização ou a entrada da mercadoria. Se o consumidor final for um não contribuinte, é da saída do estabelecimento do remetente ou do início da prestação lá da outra unidade da federação. Então, concentra e faça o seguinte. Professor, entendi. A gente tem a situação do DIFAL. Você vai explicar como que faz as contas depois. Está lá no nosso PDFzinho, explica
Dinho, várias formas de comentar. Eu já entendi que incide o imposto que você chama de ICMS de FAO, de mercadorias oriundas de outras unidades da federação ou de prestação de serviços oriundas de outra unidade da federação. Sei também que isso é uma regra geral. Temos situações diferentes. Por exemplo, petróleo, energia elétrica, quando não destinada à comercialização e industrialização, extração, produção, gás, coisa toda lá. A gente tem outras situações, mas em regra geral é essa aí que o senhor falou do ICMS de FAO. A lei da Bahia traz dispositivos diferentes, nos mostrando que pode ser uma pegadinha na hora da prova, porque tem um tratamento diferente dependendo de quem é que seja o consumidor final que esteja recebendo essa mercadoria. Eu já fiz um resuminho aqui e já sei quem é que tem que recolher esse ICMS. Quem recolhe o ICMS de FAO para o estado da Bahia, quando o consumidor final é contribuinte, é o próprio contribuinte. Quando o consumidor final for um não contribuinte, quem recolhe é o estabelecimento que remete essa mercadoria para a Bahia. Beleza, isso eu já entendi. Agora você está dizendo que a lei da Bahia traz dispositivos diferentes em relação ao aspecto temporal. Isso, estou falando isso mesmo. E aí, eu estou trazendo para você que, se o consumidor final for contribuinte, você vai lembrar que é da utilização desse serviço ou na entrada da mercadoria na Bahia, oriunda de outra unidade da federação. E se o consumidor final for um não contribuinte, você vai lembrar de duas situações: da saída do estabelecimento do remetente ou do início da prestação do serviço. Beleza? Fique esperto com isso, tá bom? Dê uma lida novamente, tente identificar como você pode absorver essa informação e não caia numa pegadinha na hora da prova. Porque se ela mudar e você não estiver ali firme, você pode confundir a situação na hora da prova. Então aqui, pessoal, é um resuminho aqui dos principais pontos relacionados à mercadoria ou bem. Dê uma lida aí, eu já falei alguns para vocês. Outros eu vou dar uma aprofundada daqui a pouco. Mas, em relação à mercadoria ou bem, dá uma olhada para você ficar fera nesse assunto. Vamos aqui falar de prestação de serviço de transporte e de comunicação. Então, considera-se o fato gerador do imposto no momento do início da prestação de serviço de transporte interestadual e intermunicipal por qualquer via ou meio, inclusive gasoduto, oleoduto, aqueduto de pessoas, bens, mercadorias ou valores. No caso de serviço de comunicação prestado no exterior, é do recebimento dessa prestação de serviço. Importante também. E também considera-se ocorrido o fato gerador no momento do recebimento no estabelecimento ou domicílio do tomador do serviço prestado por meio de satélite. Então, quando o serviço é prestado por meio de satélite, quando o tomador desse serviço recebe esse serviço, é nesse momento que se considera ocorrido o fato gerador do ICMS. E aí a lei da Bahia traz essas situações enormes aqui, ó, assusta, né? E aí eu tentei colocar da forma mais fácil para vocês. E aí botei aqui, ó, considera-se ocorrido o fato gerador no momento da prestação onerosa do serviço de comunicação. E aí ele vai trazendo especificações. Você já percebeu que a lei da Bahia ela vai trazendo várias especificações. Por exemplo, quando se tratar de serviço de telecomunicações, o imposto será devido a este Estado nos serviços internacionais tarifados e cobrados no Brasil, cuja receita pertence aos operadores e o equipamento terminal brasileiro esteja situado em território do Estado.
na prestação de serviços móveis de telecomunicação, desde que a estação que receber a solicitação esteja instalada no território deste Estado. Traz essas nuances. Pessoal, aqui é uma leitura, faça bastante exercício. Pegue lá o nosso caderno de questões. Se está em dúvida, tem lá no site Exponencial Concurso, caderno lá com 1.300 questões, sendo que são 300 questões de múltiplas escolhas e 1.000 questões de certo ou errado. A gente trabalha tudo isso lá, beleza? E quero te lembrar que, a partir de agora, acabou o concurso da Bahia, Distrito Federal e Alagoas, eu vou incorporar no meu curso o pacote de 1.000 questões. Infelizmente, eu não sabia que tinha essa necessidade do pessoal, então o Exponencial Concursos fez separado, tá? Mas a partir de agora, todos os concursos que acontecer de Cefaz, você já vai lembrar do Wilson Tavares, vai falar, cara, o Wilson Tavares tem aula de Lei Candir em PDF e vídeo, tem um curso em PDF da legislação específica, tem um curso em vídeo de reta final e tem 1.000 questões de certo ou errado para ele poder trabalhar todas essas situações. E também simulados de legislação específica de múltipla escolha, quando o concurso for de múltipla escolha. Beleza? Infelizmente eu não consegui fazer isso para a Bahia, porque também não sabia que era uma necessidade de vocês. Mas como eu recebo muito feedback, eu sempre quero fazer o melhor para os alunos, porque eu sei o quanto é bom ser auditor fiscal, eu trouxe essa novidade para os próximos cursos. Beleza? Mas a gente vai ter simulado agora, né? Tem um simuladinho que eu estou preparando. Pô, eu vou fazer quase 6 ou 7 simulados. Eu já separei, é por volta de 250 questões de múltipla escolha para a gente poder trabalhar essas questões aí, fora as questões que a gente pega de outras bancas, né? Eu estou falando só de questões inéditas que eu separei. A última vez que eu olhei estava 270 questões de múltipla escolha. Beleza? No curso. Aí eu vou trabalhar isso em forma de simulados. Mas, voltando para cá, tá vendo? É bem específico. Aí ele faz o seguinte, ó. Caso o serviço seja prestado mediante ficha, cartão ou assemelhado, considera-se ocorrido o fato gerador do imposto no momento do fornecimento desses instrumentos ao usuário ou ao terceiro intermediário, quando para utilização exclusivamente em terminal de uso particular. Beleza, pessoal? Gosto de trazer um mapinha mental para deixar o negócio mais fácil. Então aqui, ó, serviço de comunicação. Tu vai olhar, o serviço é de telecomunicações, tem aquela regrinha lá. Serviço internacional tarifado e cobrado no Brasil e equipamento terminal na Bahia. Ou no caso de serviço de telecomunicações, a prestação de serviços móveis de telecomunicação é estação na Bahia. Se a estação estiver na Bahia, se o serviço for de telecomunicação, você já vai lembrar, poxa, o fato gerador, no serviço de telecomunicação, tem que lembrar que o equipamento ou a estação tem que estar na Bahia. Já tem que lembrar disso, já tem que ficar esperto. Serviço de telecomunicação, terminal na Bahia ou a estação na Bahia. Beleza? E aqui no caso de ficha, cartão assemelhado, é no momento do fornecimento desses instrumentos ao usuário ou ao terceiro intermediário. Ou o momento do reconhecimento ou ativação dos créditos, quando utilização exclusiva em terminal de uso particular. Aqui, pessoal, é um resumo daquilo que já vem lá da Lei Candir, Comunicação e Transporte. É um resuminho aqui, eu coloquei para vocês. Dispositivos que a gente já leu, dispositivos que já foram estudados na Lei Candir. Então, é um resuminho que eu deixei para vocês. Para finalizar o bloco, pensa o seguinte. Quando a mercadoria sai de um estabelecimento para ir para um industrial, não incide ICMS nessa situação. É uma situação que não incide ICMS.
Se ele vai lá para fazer um reparo, um conserto, ele vai voltar e a mercadoria não tiver nenhum diferencial contra o seu preço, então, por exemplo, a mercadoria custa R$100, foi lá para o industrial, ele fez um reparo lá e voltou e ela continua custando R$100. Não incide ICMS. Agora, se essa mercadoria voltar com um valor adicionado, então ela foi com 100 e essa mercadoria agora vale 150, depois que essa mercadoria foi industrializada, esse tipo de coisa, ocorre o fato gerador de ICMS. Acontece que o artigo 4º, inciso 7, ele não traz essa situação do valor adicionado. Ele só fala o seguinte: ocorre o fato gerador no momento da saída, mas tem um dispositivo lá na frente, falando sobre base de cálculo, que indica que a base de cálculo é apenas o valor adicionado. Então, se não ocorrer nenhum valor adicionado, não incide ICMS. Beleza? Vamos ler então aqui o artigo 4º. Ocorre o fato gerador de ICMS no momento da saída do estabelecimento industrializador ou prestador de serviço, né? Então, ocorre no momento da saída em retorno ao encomendante ou também para a pessoa diversa, por ordem do encomendante. Então, o encomendante mandou a mercadoria para industrializar. Quando essa mercadoria volta com valor adicionado, na saída do industrializador, né, ou aquela pessoa que prestou o serviço, na saída ocorre o ICMS, de volta ao encomendante. Agora, se o encomendante mandou essa mercadoria para outro lugar, também ocorre o fato gerador no momento dessa saída. Show de bola? Então, eu quero que você grave aqui, ó, que incide quando temos um valor adicionado à prestação. Ou seja, tem que existir um valor acrescido relativo à industrialização ou serviço abrangendo mão de obra, insumos aplicados e despesas cobradas do encomendante. Iremos falar disso lá na base de cálculo do ICMS. Mas no momento eu quero que grave isso aqui, ó. Momento da saída do estabelecimento industrializador ou prestador de serviço em retorno ao encomendante ou à pessoa diversa que ele mandar entregar, ocorre o fato gerador do ICMS. Para quem ainda tem dúvidas sobre o fato gerador e quando ele ocorre, fato gerador do ICMS, quando ele ocorre na transmissão da propriedade de armazém ou depósito fechado, eu deixei um textinho aqui para vocês. O dispositivo é esse que está aí na tela. Tá vendo? Então ele traz o seguinte, né? Quando que ocorre o fato gerador de ICMS na transferência de propriedade em armazém ou depósito? Você vai imaginar o seguinte. Dentro do estado da Bahia, quando a mercadoria está no armazém ou depósito, é como se essa mercadoria não tivesse saído do estabelecimento. Como se ela estivesse saindo de um setor para o outro. E dentro da própria empresa. Então, não ocorre ICMS quando uma mercadoria sai de um estabelecimento e vai para um armazém ou depósito dentro do estado da Bahia. Esse é o primeiro bizu que você tem que levar com você. Então, ó, está aqui essa situação. Tem uma empresa no estado da Bahia e tem um depósito ou armazém, tá bom? Podia ser um depósito ou armazém. Essa circulação da empresa indo para o depósito e a volta, então depósito, armazém, armazém, depósito, armazém e empresa. Empresa manda mercadoria para o depósito, depósito manda mercadoria para a empresa. Tudo isso dentro da Bahia não incide ICMS. Quando que vai incidir ICMS? Vai incidir ICMS quando ocorrer a transferência de propriedade da mercadoria depositada nesse depósito ou armazém. E aí o seguinte, ocorre o fato gerador em que momento? No momento da saída.
Não é isso? Ocorre o fato gerador no momento da saída da mercadoria do armazém ou depósito. Só que aí vem a pegadinha que a gente vai estudar daqui a pouco, quando a gente estudar o local do fato gerador, que ele pergunta o seguinte: em que local que ocorre o fato gerador? O fato gerador ocorre aqui, ó, na empresa. Então, o momento do fato gerador é lá no depósito, mas o local é na empresa. Quando? Da transmissão da propriedade. Por isso que tem gente que às vezes não consegue entender. Porque uma hora ele entende que é no momento da saída, lá do armazém. Aí daqui a pouco a alternativa fala que é lá no local onde está o estabelecimento. Mas é só você estudar local e momento juntos. Aí o seu professor tem que fazer isso com você. Então, em que momento ocorre? O momento ocorre na saída da mercadoria do armazém ou depósito fechado para estabelecimentos diversos, daquele que tiver remetido para depósito, ainda que a mercadoria não tenha transitado pelo estabelecimento. Então, se você vai olhar aqui, ó, a mercadoria não vai transitar pela empresa A. Ela já vai sair direto do depósito para o cliente. Ocorre o fato gerador em que momento? Da saída desse depósito. Qual é o local? O local do fato gerador é aqui. Estou estudando a situação em que o depósito e a empresa estão situados na Bahia. Beleza? A outra situação é a seguinte. Ocorre o fato gerador também, pessoal, naquela situação em que há transferência de propriedade, mas a mercadoria continua depositada no armazém. Então, a empresa A, ela tem uma mercadoria depositada aqui no depósito e ela só transfere a propriedade, passa para uma empresa B ou para o consumidor final, só que essa mercadoria não sai do depósito. Ocorre o fato gerador? Ocorre sim. Aí, na saída da mercadoria, não é na saída, porque não ocorreu a saída. Então, qual é o momento do fato gerador? É na transmissão da propriedade. Então, é aqui, na transmissão da propriedade da mercadoria que não saiu, onde aquela situação em que ocorre apenas a transmissão da propriedade sem a saída efetivamente, a circulação física da mercadoria. Então, esses dois casos aqui é importante tomar cuidado com a previsão do local do fato gerador. A lei da Bahia ela traz para a gente alguns fatos geradores por equiparação. Vamos dar uma olhadinha? Então vamos lá. Fato gerador por equiparação. É aqui, pessoal. Vou falar de novo. Artigo 4º, parágrafo 1º. Dá uma travada aqui. Então, são essas situações aqui. Eu vou conversar com vocês cada situação e trazer um exemplo. Beleza? Então, são essas várias situações aqui. Muito importante, eu vou trazer um exemplo, a gente vai ler cada dispositivo. Então, o primeiro dispositivo é esse. Artigo 4º, parágrafo 1º, inciso 1. Considera-se ocorrido o fato gerador na saída do estabelecimento a mercadoria constante no estoque final na data do encerramento de suas atividades, a não ser que a gente esteja falando de sucessão. Pessoal, ocorreu o encerramento da atividade. Tem mercadoria no estoque? Nesse estoque final, tem mercadoria? Ocorre o fato gerador do ICMS. Então, imagina o seguinte, é uma empresa que vende blusas, tem lá 300 blusas no estoque. Ocorreu o encerramento da atividade. O que ele vai fazer com essas 300 blusas? Eles irão vender. Ah, Wilson, será que irá vender? O físico não quer saber. O que ele vai fazer? Diz o seguinte, ó, nesse estoque final, eu quero o recolhimento do ICMS, porque eu considero ocorrido o fato gerador do ICMS
que ele considera como saída do estabelecimento a mercadoria constante no estoque final no encerramento da atividade. Legal, né? Então, considera um fato gerador por equiparação, a não ser que esteja a situação falando de sucessão empresarial, por exemplo. Se for uma situação normal, considera-se saída de mercadoria. Beleza? Então, considera-se saída do estabelecimento a mercadoria constante no estoque final na data do encerramento de suas atividades. Mais uma situação que é importante para a gente considera-se saída do estabelecimento de quem efetuar o abate, a carne e todos os produtos resultantes do abate de gado em matadouros públicos ou particulares não pertencentes ao abatedor. Então, ocorreu o abate, a carne e todos os produtos resultantes do abate em matadouros públicos ou particulares. Ocorreu o abate, já considera a saída do estabelecimento, já considera a saída e já cobra o ICMS. Ah, mas não ocorreu a saída. Não importa. Ó. Para os efeitos da lei, considera-se a saída do estabelecimento de quem efetuar o abate, a carne e todos os produtos resultantes do abate de gado em matadouros públicos ou particulares. Beleza? Então, ele já é o que eu chamo de fato gerador por equiparação. Ele já considera como se fosse a saída do estabelecimento. Isso é muito importante na hora da prova, porque esse fato gerador por equiparação pode trazer algumas dificuldades de identificar a saída da mercadoria. Pô, será que saiu o estoque final da mercadoria existente? Será que isso é fato gerador? Fato gerador por equiparação. Considera-se a saída do estabelecimento quando no estoque final de mercadorias existentes no estabelecimento na data do encerramento de suas atividades, a menos que se trate de sucessão. É isso que a lei da Bahia traz para a gente. Considera-se a saída do estabelecimento de quem efetuar o abate à carne e todos os produtos resultantes do abate de gado em matadouros públicos ou particulares não pertencentes ao abatedor. Abatedor, isso mesmo. Beleza? A gente já estudou a situação de depósito ou armazém. A gente vai estudar mais um aqui agora. Considera-se como tendo entrado e saído do estabelecimento do importador, do arrematante ou do adquirente em licitação, promovida pelo poder público neste estado, a mercadoria estrangeira, saída de repartição aduaneira ou fazendária com destino ao estabelecimento diverso que a tiver comprado, arrematado ou adquirido. A lei da Bahia traz essas situações, agora é óbvio, né, pessoal? O Wilson Tavares adquiriu uma mercadoria em licitação. Só que a mercadoria sai para o João. Aí não vai ocorrer o fato gerador do ICMS? Lógico que vai ocorrer nesse momento que saiu para o João. Não é porque saiu para pessoa diversa que vai deixar de ocorrer o fato gerador do ICMS. Acontece que a lei da Bahia ela vai trazendo essas informações, meio que repetitivo, até meio chato para decorar tudo, mas faça uma leitura e tente entender que momento ocorre o fato gerador do ICMS, e não é porque saiu a pessoa diversa que vai deixar de ocorrer o ICMS. O ICMS vai ser no momento da saída para a pessoa diversa. A mesma coisa acontece aqui no inciso 5. Eu tenho uma empresa que venda bicicleta. Então, a empresa A vende bicicleta. Chega o Joãozinho e fala o seguinte: empresa A, eu preciso comprar uma bicicleta. Aí, a empresa A vende essa bicicleta para o Joãozinho e fala que vai entregar daqui a 10 dias. O Joãozinho vai para casa e fica esperando. Só que a empresa A não tem essa bicicleta.
ela pede para o industrial o fornecimento de algumas bicicletas para o seu estoque. Só que ela fala o seguinte: ô industrial, uma bicicleta dessa já entrega direto para o João, eu já vendi essa mercadoria, essa bike, né? Eu já vendi essa bicicleta. Então você pode entregar direto para mim? Esse é o caso do inciso 5. Quando a empresa solicita ao industrial ou um distribuidor para entregar a mercadoria diretamente para o consumidor final ou para outra empresa, não importa, que é uma triangulação. A empresa A, João quer a bicicleta e essa bicicleta está lá com o industrializador ou com o distribuidor. Quando que ocorre o fadilador? Ocorre nesse caso aqui. Ó. Para os efeitos dessa lei, considera-se a saída do estabelecimento do autor da encomenda a mercadoria que for remetida pelo executor da industrialização diretamente a terceiro adquirente ou a estabelecimento diverso daquele que a tiver mandado industrializar. Então a empresa A pediu para ser industrializado uma bike. Só que essa bike vai ser entregue não para a empresa A, mas sim para um terceiro adquirente ou um estabelecimento diverso. Considera-se ocorrido quando o fadilador da saída do estabelecimento do autor da encomenda. Considera-se saído no estabelecimento A. Beleza? Vamos lá. Imagine que a empresa A faça uma encomenda de uma bicicleta para uma indústria de bike. Se a empresa A pedir para a indústria fabricante da bike entregar diretamente essa bicicleta, que é a mercadoria, a um consumidor final, terceiro adquirente, ou a empresa B, estabelecimento diverso, para fins de ICMS, temos que considerar que o local do fadilador é na saída do estabelecimento do autor da encomenda. Ou seja, o local do fadilador do ICMS será da empresa A. E o momento em que ocorre é da saída do estabelecimento do autor da encomenda. Beleza? Então será uma saída lá na empresa A. Mas na verdade foi direto. Beleza? Essas situações são situações um pouco mais difíceis, mas com as questões fica mais fácil com a leitura do texto. Já aviso a vocês que nem sempre essas situações caem em provas de maneira assim, com pegadinhas sutis. Porque às vezes eu vejo o pessoal, tipo assim, o pessoal fala assim, vamos fazer questões. Vou criar aqui várias questões inéditas. Aí o pessoal vai lá, compra um negócio de questão inédita. Aí você vê, por exemplo, aqui, ó. O texto está correto, como tendo entrada e saída do estabelecimento importador. Aí o cara muda isso aqui, ó. Não era repartição aduaneira, aí bota repartição administrativa. Pô, pessoal, isso não é uma pegadinha relevante. Entendeu? O importante é a gente identificar o que seria uma pegadinha relevante. A gente está estudando o momento do fato gerador do ICMS. Então, as pegadinhas estarão dentro desse conceito. Então, por exemplo, ele pode trocar uma saída por uma entrada. Entendeu? A entrada do estabelecimento que efetuar o abate, na verdade, é da saída do estabelecimento de quem efetuar o abate. Considera um momento fadilador nesse caso. Aí ele coloca aqui, né? A pessoa que não sabe fazer questão inédita troca matadores públicos ou particulares por privados. Matadores privados. Isso não é uma pegadinha que uma banca vai fazer na hora da prova. Então, cuidado, tá bom, pessoal? Cuidado, faça as questões que eu coloquei lá. Beleza? E também busque questões inéditas, mas tome cuidado com a qualidade delas, porque aí você perde muito tempo com picuinhas que não faz sentido algum. Para finalizar, a gente tem algumas presunções de ocorrência de operações e também de prestações tributáveis sem pagamento de imposto sempre que se verificar algumas situações. Então, por exemplo, você sabe que lá na contabilidade a conta caixa, ela obrigatoriamente tem que ter saldo devedor.
Você chega lá numa fiscalização, a princípio ela está lá com o saldo devedor, só que você descobre vários pagamentos, por exemplo, não registrados. E aí você vai fazendo os lançamentos da maneira correta e você percebe que fazendo os lançamentos de forma correta, a conta caixa fica com saldo credor. Perceba que ela não está com saldo credor, está com saldo devedor, da maneira correta. Só que você faz os lançamentos e aí você percebe que, durante a fiscalização, você percebe que a conta caixa está dando saldo credor se você fizer os lançamentos da maneira correta. Significa que teve dinheiro que não foi registrado. Então você presume que ocorreu operações ou prestações tributáveis sem pagamento do imposto, porque você encontrou o saldo credor de caixa. Uma outra situação é um suprimento à caixa de origem não comprovada. Você está lá fazendo sua fiscalização, você vê que tem um lançamento relativo a um suprimento de caixa, dizendo que a empresa estava com dificuldade, e aí teve um suprimento de caixa. Surgiu um dinheiro lá misterioso. E não tem nenhuma comprovação de onde veio aquele dinheiro. Ou o contribuinte alega que, quando você fez aquela primeira fiscalização e você percebeu que pelos lançamentos você tinha saldo credor ao invés de saldo devedor, ele fala, não, eu tenho esse suprimento à caixa aqui, ó. Tá, beleza, então me comprove essa origem. Foi de quê? Veio de onde esse dinheiro? Ele não consegue justificar da forma legal, né? Pode ser pelo aumento do capital social, de alguma forma ele vai ter que comprovar esse suprimento à caixa. Ele não consegue, tá vendo lá? Quando você tem um suprimento à caixa não comprovado, se presume a ocorrência do fato gerador de operações ou prestações tributáveis sem pagamento do imposto. Se ele já pagou um passivo, ou esse passivo nem existe, e ele está pagando várias vezes a mesma coisa, com certeza ele está fingindo que está saindo dinheiro do caixa. Porque ele não quer justificar que está tendo várias operações. Ele quer deixar o caixa pequenininho. E aí ele está falando que está pagando vários passivos, aquela coisa toda. Mas na verdade esses passivos já foram pagos ou são inexistentes. E aí você vai falar o quê? Cara, você está tendo operações ou prestações tributáveis sem pagamento do ICMS. Eu presumo isso porque a lei da Bahia me trouxe essa informação. Então são essas situações aqui, ó, de presunção da ocorrência do fato gerador do ICMS. Então leia com atenção essas situações que a lei trouxe para vocês. A jurisprudência dos tribunais nos informa que servirá de prova pré-constituída da presunção de omissão de operações e prestações de serviços tributáveis realizadas sem o pagamento do imposto as informações prestadas pelos contribuintes à administração tributária por meio de sistemas eletrônicos. Pessoal, pensa o seguinte, se o contribuinte já informou à administração alguma situação em que se presume a ocorrência do fato gerador do ICMS, o fisco, e aí a jurisprudência confirma isso, já utilizará essas informações como prova pré-constituídas, né? Como provas pré-constituídas, beleza? Essas informações ela pode ser prestada diretamente à administração tributária da Bahia, ou ela pode ser fornecida por outros órgãos da administração pública, seja ela federal, estadual ou municipal, ao fisco da Bahia. Pessoal, vou beber uma água. Vai girar o bloco e daqui a pouco a gente volta.